Grupo de louvor, muito obrigado. Vocês são fantásticos. Obrigado, viu? Deixa eu ver se para cá dá microfonia. Alô? Não. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Primeiro dizer que é um prazer poder estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado com a minha vida e com cada um de vocês, amém? No início eu pego devagar, mas depois eu acelero. Tá com um pouquinho de microfonia aqui. Beleza, vamos lá. Então eu estava dizendo que eu vim hoje compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado na minha vida. E eu quero que seja leve, que seja divertido e que vocês saiam daqui transformados. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho, eu gosto de colocar a Igreja do Senhor em movimento. É isso que está sobre a minha vida. É fazer você sair do lugar onde você está e começar a agir em prol do reino, amém? E é isso que nós vamos fazer essa noite. Vou compartilhar um pouquinho de algumas experiências que eu estou tendo. Então, em alguns momentos, eu vou fazer algumas perguntas. E essas perguntas eu vou fazer para mim, tá bom? Então, você fique tranquilo. Mas já que você está aí, você reflete sobre elas também. E você recebe o seu, eu recebo o meu e está tudo certo. Já está aí, vai ser bom para todos nós, amém? Antes, eu quero ler uma passagem com vocês, porque ela vai fundamentar o que a gente vai falar hoje. Podem abrir comigo? E a gente vai passear um pouquinho sobre alguns versículos. Eu já até trouxe para a gente poder agilizar alguns, então eles projetam e a gente segue. Mas esse eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 2. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre a sabedoria de Deus, mas a gente vai focar a partir do 13. Então, 1 Coríntios 2, 13. Todos acharam? Diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Tem uma frase que ela está linkada com esse versículo, e ela mexe muito comigo, que ela diz isso, que todas as coisas devem ser discernidas espiritualmente. E é isso que eu vou tocar um pouquinho em vocês hoje. Nós estamos verdadeiramente discernindo todas as coisas de forma espiritual? Ou na maioria do nosso tempo nós estamos como as pessoas do mundo, encarando todas as coisas de forma natural? E a primeira pergunta que eu faço para mim, e vocês reflitam comigo, diz assim: quando foi a última vez que verdadeiramente eu me dediquei a me conectar profundamente com alguém? Quando que verdadeiramente eu deixei as minhas coisas de lado para atender às necessidades de alguém? E quando eu falo me conectar profundamente, eu não falo de você dedicar qualquer tempo a isso. Isso muitas vezes a gente faz, aqui, lá fora, no trabalho. E aí, tudo bem? E aí, como é que você está? Tudo bem? Sem ao menos esperar a verdadeira resposta da pessoa. Então você pergunta se está tudo bem, já respondendo que está tudo bem, vida que segue. Temos vivido no piloto automático. Cruzamos o tempo todo com pessoas sem ao menos nos importar com elas. E essa é a primeira reflexão. Nós temos verdadeiramente colocado para fora as coisas que o Espírito Santo tem colocado para dentro de nós. Nós somos o corpo de Cristo. E aonde nós chegamos, situações e circunstâncias devem ser modificadas. Nós carregamos a preciosidade dentro de nós. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre um poder dunamis que dá dentro de você e dentro de mim. Mas quando eu chego nos ambientes, eu verdadeiramente transformo esse ambiente onde eu estou chegando? As pessoas que batem na nossa porta, que cruzam com a gente no dia a dia, elas saem transformadas depois do encontro que ela tem com você e comigo? Será que estamos realmente manifestando o reino de Deus? Pensa aí que eu estou pensando aqui. Segunda pergunta, a partir dessa reflexão.
Qual foi o exemplo que Jesus deixou na Bíblia para que a gente exerça esse tipo de influência sobre a vida das pessoas? Foi essa vida de correria? Essa vida de que eu estou preocupado com as minhas coisas, de alcançar os meus desejos e o próximo que fique na agenda disponível que eu nunca vou ter? Foi esse exemplo que Jesus nos deixou? Eu destaquei aqui algumas coisas que diz o seguinte: Jesus não perdia oportunidades de se conectar de forma profunda com as pessoas. Os encontros com Jesus sempre geravam transformação. As pessoas nunca saíam desse encontro da mesma forma. Jesus carregava algo nele e ele passou isso para nós através do Espírito Santo, que ele se conectava ao coração das pessoas. Nenhuma pessoa cruzava o caminho de Jesus sem sair transformada. Todas as histórias da Bíblia trazem transformação, restauração, cura. E aquele poder que habitou em Jesus, que se manifestou através da vida dele, está dentro de mim e dentro de você. Nós temos o poder de transformar e curar as pessoas. Amém? Vamos refletir um pouquinho. Terceiro questionamento é para mim, vocês pensam em vocês também. Eu falei um pouquinho dele agora. Então a gente já falou como que Jesus fazia. Nós já falamos, refletimos se nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia. E o terceiro, você tem plena convicção que o poder que habitava em Jesus habita dentro de você? Amém. Eu não perguntei se você concorda ou se você sabe. Eu perguntei se você tem plena convicção disso. Porque a convicção nos leva a ter ações correspondentes à nossa convicção. Quando nós cremos, nós manifestamos aquilo que nós cremos. O que nós precisamos tomar cuidado, eu vou falar um pouquinho disso agora, é a cultura do mundo, que nos influencia todo dia. E a Bíblia é clara que nós não podemos nos amoldar a isso. Nós temos que ser disruptivos. Nós temos que ir na contramão do mundo. Então, se eu e você acreditamos que esse poder habita dentro de nós e nos transforma em um ser poderoso para transformar atmosferas, primeiro, nós temos então negligenciado esse poder que habita dentro de nós. Segundo, talvez tenhamos faltado temor e tremor diante de uma missão que Deus já nos deu há 2000 anos atrás. A palavra do Senhor diz assim, e depois eu volto nela, mas diz assim, em Mateus 28, 18, 20. Mateus 28, 18, 20 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Ao estudar esse versículo, e se você olha com ele um pouquinho mais de cuidado, ele traz um poder para nós. Porque muitas vezes a gente foca no id, não é isso? A gente fala, e nós como os cristãos, temos essa convicção que nós devemos ir, que nós devemos ir. Só que a raiz dessa palavra, o id não é vocativo, o id é meio. O vocativo dessa passagem é fazer discípulos. E fazer discípulos vai muito além de você falar sobre Jesus, de você reconectar alguém com o Senhor. Mas ela faz o sentido de você conectar e caminhar junto até que ele verdadeiramente se torne um discípulo de Jesus. Vamos voltar na pergunta lá. Fiquem tranquilos. A gente vai chegar num bom lugar. Segundo, o mundo está cheio de pessoas vazias, buscando respostas. Se você vai para a internet, se você vai para qualquer pesquisa, hoje a gente está vivendo a era dos podcasts, e se você vai escutar o que essas pessoas estão falando, você vai ver que o mundo está cheio de pessoas vazias buscando uma resposta. Ou elas estão doentes, ou elas estão buscando vazios existenciais dentro de si mesmas, e elas estão investindo milhões atrás da resposta. Aquela resposta que vai trazer o destino dela. Para que ela veio a essa terra? E nós, como cristãos, carregamos essa resposta dentro de nós.
nós somos cura para essas pessoas. Só que enquanto cada cristão decidir apenas ficar na arquibancada, vendo poucas pessoas jogarem, esse mundo não vai ser transformado lá fora. Esse mundo precisa de mim e precisa de você, ativo, manifestando o reino de Deus em todos os lugares. Nós falamos bastante sobre os 5 dons ministeriais, e eles são exercidos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Nós nos congregamos para que nós sejamos cheios, tratados, curados, treinados, mas nós não podemos esquecer que o próximo passo é ir lá para fora, é alcançar a vida das pessoas. Essa é a nossa missão. Então nós devemos fazer discípulos, o ID é só um meio, amém? Precisamos parar de viver um evangelho teórico, e isso é uma palavra que tem me confrontado há muitos anos. Como eu disse, eu vou falar da minha vida, isso tem me confrontado há muitos anos. Nós nos enchemos, nós viemos à igreja, nós participamos de todas as conferências, nós nos alimentamos, nós temos uma vida cristã diária, mas aonde que nós ainda estamos errando de colocar isso em prática, de romper verdadeiramente e começar a manifestar o reino de Deus na vida das pessoas, com pequenas ações. E é sobre isso que eu vou falar hoje, como manifestar o reino de Deus através do básico, das pequenas ações. Amém? Tem uma parte aqui que eu quero falar, que eu vou voltar um pouquinho, para a gente poder fechar esse raciocínio e a gente verdadeiramente entrar na parte do ensino de hoje. E o nosso ministério fala muito sobre isso. São 2 frases. A primeira diz assim: pessoas são mais importantes do que coisas. O cristão verdadeiro, ele precisa parar de buscar coisas e buscar uma manifestação do reino de Deus na vida das pessoas. A palavra é muito clara para nós, quando ela fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos começar mais a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? O nosso ministério tem uma frase nesse mesmo sentido que é maravilhosa e diz assim, ó: não usamos pessoas para construir um ministério, mas nós usamos o ministério para construir grandes pessoas. É o ministério se manifestando na vida das pessoas, dando oportunidade com que elas se desenvolvam, para que elas verdadeiramente sejam grandes. Amém? E para a gente encerrar esse momento de reflexão, a gente já refletiu bastante, né? Mas eu vou dar uma última cutucada. Tem um irmão aí do seu lado, não tem? Talvez esse irmão esteja precisando de um conselho. Talvez ele esteja precisando aprender como caminhar verdadeiramente em tudo isso que está escrito. Porque semanalmente nós recebemos a palavra. Mas a aplicação dessa palavra na minha vida depende de um esforço. E depende inclusive de uma referência. Que muitas vezes eu não sei como aplicar isso. Como é que eu vou aplicar mansidão? Como é que eu vou aplicar amor? Muitas vezes esse irmão ele precisa de alguém para ser essa referência. E talvez esse irmão do seu lado esteja precisando de uma influência. Aí é o último beliscãozinho em mim mesmo, tá? Se nós estivéssemos um pouquinho mais atentos ao que o Espírito Santo tem dito para nós, nós estaríamos sensíveis à dor do nosso próximo, à necessidade do nosso próximo. Nós somos um corpo, e hoje essa noite de cura para o corpo. Eu gosto dessa analogia de que a igreja ela é um quartel-general, e todo quartel-general tem sua enfermaria. Então nós precisamos resolver os nossos problemas para que a gente possa resolver os problemas das pessoas. Amém? E como eu disse, hoje eu quero falar de uma parte básica de como você pode influenciar a vida das pessoas. E a Bíblia traz um exemplo para nós, e eu amo esse exemplo, que é a mesa. Mesa e comunhão. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho essa noite. Como que a mesa, ela tem o poder de manifestar o que Jesus nos trouxe de ensinamento e como ela pode agregar e transformar a vida das pessoas. E eu fiz aqui algumas anotações sobre a mesa. Mesa. Na mesa temos a oportunidade de conhecer o íntimo das pessoas. A mesa ela tem esse poder, porque normalmente você não senta na mesa de estranhos. Você senta na mesa de pessoas que você conectou o teu coração. Você não vai normalmente fazer uma visita na casa de um estranho.
Você vai fazer uma visita na casa de alguém que você está abrindo a casa para ela. Você está abrindo o coração para ela. E a mesa traz essa particularidade. Então já é a primeira porta. A mesa conecta os nossos corações. Na mesa, praticamos igualdade, generosidade e comunidade de reino. Quando nós olhamos em Atos, nós vemos exemplos de mesa. Partir do pão, oração, vida comum diária. E essa vida que nós temos vivido atualmente na modernidade tem tirado isso de nós. Porque nós nunca demos tempo. Nós já temos uma agenda pronta, né? Então eu preciso acordar, eu preciso sair, eu preciso levar o filho na escola, eu preciso almoçar, eu vou trabalhar, vou bater ponto. E a necessidade das pessoas? E essa vida comum? E a vida do cristão de Atos? Nós somos Atos 29. Nós estamos continuando a história. Então nós precisamos ter tempo. Porque se a promessa de Deus é que Ele vai cuidar de todas as outras coisas, nós precisamos, de forma intencional, abrir a nossa agenda para alcançar a vida das pessoas. Porque senão nós nunca vamos ter tempo. É aquela questão da academia, e eu sou um bom exemplo para falar disso. Porque eu tenho uma vida disciplinada, fitness. Mas a maior reclamação das pessoas que fazem academia, ou que tendem a começar a academia, é que elas não têm tempo. Eu não tenho tempo, mas como é que eu vou botar um exercício na minha vida? Mas depois que você faz a primeira ponte safena, você arruma tempo para fazer. Então, ou seja, prioridades, é sobre isso que eu estou falando. Da mesma forma, para você poder impactar na vida das pessoas. Atualmente a gente mora num edifício, a gente nunca morou em prédio, mas a gente está morando agora. E as pessoas que moram, aí a pergunta é, você conhece o vizinho do lado? Porque se nós somos sal e terra nós somos sal e luz nessa terra, e a nossa missão é manifestar o reino, você conhece o seu vizinho? Você sabe a necessidade do seu vizinho? Então, se nós não separarmos como prioridade a manifestação do reino na vida das pessoas, nós nunca vamos fazer isso. Vamos seguir. Vocês estão felizes comigo ainda? Vai ser bênção. Mesa. Mesa é lugar de partilha de pão e vinho. O pão representa a palavra, a doutrina, mas o vinho ele representa o mover de Deus. Nós somos seres espirituais. Nós já falamos, nós carregamos o dunamis de Deus dentro de nós. Então, onde nós colocamos o nosso pé, as atmosferas devem ser transformadas. Esse é o poder que nós carregamos dentro de nós. Então, nós devemos sim partilhar o pão, mas nós devemos manifestar o Espírito que nós carregamos dentro de nós. Amém? Vamos seguir. Mesa é lugar de proteção, é onde os corações se conectam. Mesa simboliza sacerdócio, e eu amo essa palavra, porque a palavra diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Sacerdócio é o serviço ao Senhor. Como nós temos prestado esse serviço ao Senhor? Qual tem sido a qualidade do serviço que nós temos prestado ao Senhor? O sacerdócio envolve 3 coisas, que eu anotei aqui. Primeiro, ministrar ao Senhor no secreto. E essa é a vida do cristão. O cristão, ele precisa ir para o secreto, porque ele só pode manifestar no público o que ele vive no secreto. E a nossa igreja tem falado muito sobre isso, faz parte da nossa vida, da nossa doutrina. Você precisa ter tempo com Deus. Você não consegue transformar a atmosfera se você não já foi transformado lá no seu quarto. Se as revelações que você vai precisar transmitir, você já não recebeu lá no seu quarto. Então, primeiro nível de sacerdócio, serviço ao Senhor no secreto. Segundo nível, serviço aos santos. Na igreja, que é o que nós estamos fazendo hoje, nas casas, que é o que nós temos feito toda semana, mas também na vida dos outros. Mais uma vez eu bato nessa tecla de novo. É o seu serviço aos santos, entendendo a dor do seu irmão, mas é o seu serviço ao mundo, alcançando a vida das pessoas. E o terceiro nível de sacerdócio ao mundo. Então é ao Senhor no secreto, aos santos na igreja e ao mundo lá fora. Jesus sempre se reunia com a consciência da preciosidade do outro, da comunhão que o Pai quer ter e da presença do Espírito Santo. Eram oportunidades de conectar corações, aquecer almas e oferecer esperança.
Era isso que Jesus fazia. E era isso que nós, eu e você, precisamos fazer diariamente. Nós precisamos nos conectar ao coração das pessoas, transformar essas pessoas, receber a necessidade delas e entregar uma palavra de esperança e um poder de transformação na vida delas. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o poder da mesa e como que nós cristãos, devemos frutificar a partir dela. Está animado? Então, vamos lá. Como é que eu vou frutificar, então, a partir da mesa? Eu já entendi a importância, eu já sei o que a palavra diz, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas o que eu vou fazer? A mesa, eu destaquei 3 pontos para a gente conversar um pouquinho hoje. A mesa, ela permite que você trabalhe aconselhamento. Aconselhamento quer dizer o seguinte, aconselhar, mostrar a alguém a necessidade, conveniência ou vantagem, indicar, sugerir e recomendar. Você tem dado bons conselhos para as pessoas? Você tem dado bons conselhos para as pessoas? E aqui é um ponto importante. Aconselhamento não é opinião pessoal. O aconselhamento do cristão é o que está escrito na palavra. Eu posso até ter uma opinião contrária. Eu posso, de repente, até achar que a minha opinião é melhor. Mas o que vale é o que está escrito na palavra. O conselho está aqui. Mas será que eu fico casado ou se eu não fico casado? O que a palavra diz? Eu vou ter que recomendar o que a palavra diz. Não importa a minha nem a sua opinião no aconselhamento. Amém? E agora aqui algumas passagens para a gente poder respaldar. Por que o cristão ele deve aconselhar as pessoas? Em Provérbios 11:14 diz assim, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre fazer, mas também se submeter. Mas nesse momento eu quero que você foque em você como aconselhador, tá bom? Então por que eu devo fazer, André? Porque a palavra diz que na multidão de conselhos há segurança. Você tem buscado aconselhamento para as decisões que você quer tomar na sua vida? Ou você tem decidido por você só? Segundo versículo, diz assim, em Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quem quer ser bem-sucedidos nos planos? Busque o aconselhamento de pessoas sérias, que realmente vão se importar com aquilo que você quer. E muitas vezes ao nosso redor nós não temos conselheiros, nós temos bajuladores, que eles nunca de repente querem confrontar a nossa ideia, o nosso pensamento, mas tome cuidado com essas pessoas. O bom amigo é aquele que te exorta, que te confronta e que te ensina. Amém? Mais um versículo para a gente poder caminhar. Por isso, eu vou em Romanos 15:14, diz assim, meus irmãos, eu estou convicto de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha que palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo, olhando para Romanos e dizendo, vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos. Vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos? Então vocês já são capazes de instruir uns aos outros. Na minha história, eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Então eu nunca me achei capaz de aconselhar as pessoas. Até que de uns anos para cá eu resolvi soltar a borda da piscina e deixar com que Deus flua através da minha vida. E eu compartilho as coisas com o pastor, e teve épocas onde veio tiro de tudo quanto é lado. E você fala assim, meu Deus, como é que eu vou aconselhar? Meu Deus, meu casamento está destruindo, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, meu Deus, o meu negócio está com problema, e eu falo, eu não sei dar conselho nem para mim. Só que nós precisamos perder essa posição de inferioridade e de vitimismo. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você carrega uma voz e um poder. Então não tenha medo de aconselhar as pessoas. Mas se subjugue para que você não dê a sua opinião. Se encha da palavra e manifeste aquilo na vida das pessoas.
Muitas vezes nessas partilhas, humanamente, você olha para dentro de você e você fala assim, mas eu nem falei nada. E a pessoa sai impactada. Não, mas que eu falei demais? Então tem essa convicção, que quando você entende e você dá abertura para o Espírito Santo, quem fala é o Espírito Santo através da sua vida. Então você humanamente só daria um palpite. Mas você, debaixo de uma inspiração, de uma unção, você dá um conselho que destrava a vida da pessoa, que abre portas, que fecha ciclos. Amém? Vamos seguir então. Então o primeiro, embasei em você, na primeira atividade do fruto através da mesa, que é o aconselhamento. O segundo é discipulado. Lembra que eu falei da passagem? O vocativo é ir de fazer discípulos. Deixa eu ver se eu trouxe a definição. Trouxe. Discipular quer dizer o seguinte, tornar alguém um seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho. Quando Jesus ensinou e ordenou sobre isso, ele não falou, vão por todo mundo e falem de mim. Não, ele falou, vão por todo mundo e façam discípulos. Façam pessoas verdadeiramente interessadas a prosseguir o meu trabalho. E é isso que nós devemos fazer com as pessoas. Nós devemos discipular pessoas. A mesa do discipulado é mesa de confrontamento. E na minha vida, muitas vezes, eu sentei em mesas desconfortáveis, mas que me fizeram crescer. Muitas vezes você tem pecados de estimação, você tem conceitos a si mesmo, como eu tinha na minha ocasião, de inferioridade, e não, está tudo certo, não, eu não sou bom o suficiente, não, esse meu problema é assim mesmo. E a gente carrega isso a vida toda, travando o que Deus colocou sobre nossa vida como chamado. Eu carrego um chamado, você carrega um chamado, e nós precisamos impactar a vida das pessoas. Então o discipulado nos coloca nessa posição de ser confrontado em nossos comportamentos. Então você precisa buscar alguém para te ajudar a ser discipulado. E também buscar alguém para você discipular. A palavra de Deus diz assim, em João 8,31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muitas vezes a gente só fica com o final, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a palavra diz que nós devemos permanecer firmes na palavra, para que a gente verdadeiramente possa ser chamado de discípulo de Jesus. E como que eu vou viver firmes na palavra se eu caminhar sozinho? A palavra diz que é bom que andem dois, que se um cair o outro levanta. Isso é princípio de discipulado. Você precisa ser discipulado por alguém. Você precisa prestar contas da sua vida cristã para alguém. Porque os erros que nós cometemos, muitas vezes são imperdoáveis. E eu tenho muito temor em falar isso, e eu tenho muito temor quando eu olho para a palavra, que diz que naquele dia, muitos dirão, fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor dirá, não te conheço. Essa passagem traz para nós uma vida cristã de excelência, porque eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei, e naquele dia o Senhor dirá, eu não te conheço. Então o discipulado te traz essa segurança, de você abrir a sua vida, abrir o seu coração para alguém, como eu disse, alguém íntegro, alguém disposto a verdadeiramente fazer crescer dentro do Evangelho, para que ele possa apontar aonde que você precisa melhorar, aonde que você precisa mudar, que tipo de comportamento não é tolerável mais. Tem uma frase de um pregador que ela é forte, mas ela diz assim, e eu vou assumir o risco dela. Ela diz assim, depois que você se converte, até os teus pecados deveriam ser outros. E muitas vezes a gente se converte, mas fica com a mesma atitude de quando a gente ainda era do mundo. Então o discipulado é segurança para nós, amém? Porque nós vamos poder expor e ser curados e transformados. Em 2 Timóteo 2,2 diz assim, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-los a outros.
O discipulado é isso, é o ser fiel e ensinar o outro as verdades da palavra. Amém? A igreja cristã, muitas vezes, ela quer escolher os princípios que ela quer cumprir na palavra. Mas nós sabemos que tudo que está escrito aqui não é uma sugestão, mas é uma ordenança para mim e para a sua vida. Então nós ficamos com aquilo que nos agrada e nós nos transformamos naquilo que nós não nos agradamos. Amém? Então nós falamos de discipulado e nós falamos de aconselhamento. Agora o terceiro ponto, influência. E a gente tem falado e tem escutado bastante sobre influência. Até com relação às mesas, nós temos, e agora tem muito essa cultura, né? Não, precisamos fazer network, precisamos sentar em várias mesas, mas você cristão precisa tomar cuidado em qual mesa que você senta. Existem mesas do bem, existem mesas do mal. Então, com sabedoria, você precisa escolher em qual que você vai sentar. E mais uma vez a gente vai voltar para as disciplinas espirituais que eu vou falar no final. Você tem buscado a direção do Espírito Santo para saber em qual mesa você precisa sentar? Você tem buscado a direção do Espírito Santo para saber em qual empresa você deve trabalhar? Em qual escola você tem que estudar? Então você precisa se encher para que você possa transbordar na vida das pessoas. Amém? Então o terceiro ponto é a influência. Existem alguns versículos que falam sobre isso. Ó. Em Provérbios 13, 20, diz assim, olha que interessante. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É mesa. Você tem sentado na mesa de pessoas sábias? Quando você senta à mesa, o assunto que roda naquela mesa traz crescimento? Ou é só mais uma mesa para falar mal da vida das pessoas? Nós precisamos sentar em mesas que transformem as nossas vidas. A gente costuma usar uma frase que é interessante, que diz assim, muitas vezes você vai numa festa, e a festa é aberta, então tem cristão e tem não cristão. E o cristão, geralmente, ele fica até um determinado ponto. Ele fica até o ponto em que Jesus vai embora da festa. Porque a hora que ele levanta e vai embora, você também tem que levantar e ir embora. Porque as festas começam bem, mas no meio do caminho a gente se perde, né? Eles se perdem. Essas são as mesas. Você precisa saber o momento de sentar, você precisa saber o momento de qual mesa sentar, e você precisa ser transformado e transformar a vida das pessoas naquela mesa. Em Mateus 5,13 diz assim, ó. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob o cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao Pai que está no céu. Isso é influência. Deus nos deu uma cidade, e nós precisamos alcançar essa cidade. Existem centenas de milhares de pessoas nesse momento precisando da nossa influência lá fora. Pessoas que estão desesperadas a ponto de perder a própria vida. E só precisa de um agente de transformação. Eu já contei isso e eu vou contar de novo. Quando você aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, você vive algumas experiências. E existe um relato de uma experiência como essa. A pessoa estava indo de um lugar para outro e ela passou em frente a uma loja. E ela sentiu a orientação de entra na loja plantando bananeira. E ela falou, mas como é que eu vou entrar numa loja plantando bananeira? Isso é coisa de gente louca, eu não posso fazer isso. Mas aquilo foi tão forte que ela agiu. Ela entrou na loja plantando bananeira. E lá dentro daquela loja existia uma jovem que estava orando ao Senhor, que ela iria tirar a própria vida. Ela só não iria tirar se alguém entrasse na loja plantando bananeira. Nós precisamos entender os comandos do Espírito Santo e agir dessa forma para poder influenciar as pessoas. É o que eu gosto de chamar de GPS de Deus. Quando você liga seu carro e sai da sua casa, ore a Deus, peça para que você seja chave de transformação na vida das pessoas. Que aquele caminho que você nunca fez, mas você foi inspirado a fazer,
deve ter um propósito para alcançar a vida de alguém. Mas você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Se você não estiver sensível à voz, você não vai escutar o comando. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele não precisa de nós para fazer a obra dele, mas ele nos dá a oportunidade de ser o agente de transformação. Amém? Então, que nós possamos estar insensíveis. Então, nós falamos de influência, nós falamos de aconselhamento e nós falamos de discipulado. Essas são 3 formas que eu e você temos de frutificar, de alcançar a vida dos de dentro e também os de fora. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. Nós vivemos essa experiência. Durante muito tempo, a minha esposa bateu na tecla de evangelizar a própria família, forçando a palavra. Até o ponto que a família não aguentava mais ela. Falei, crente chata, só vem na festa para falar de Jesus, até que a chave virou. E nós entendemos que nós precisamos manifestar de boca fechada o Cristo que vive dentro de nós. E eu falei para ela muitas vezes, continue orando, continue intercedendo e continue influenciando as pessoas. Porque a hora que o tempo da desgraça chegar, eles vão lembrar de você. E eles vão vir atrás de você. Isso é o poder da influência. Não desista das pessoas. Continue investindo nas pessoas. Mas esteja pronto, como carta viva, para a hora que as necessidades surgirem. Infelizmente, muitas pessoas vêm para o Senhor somente na dor. E quando a dor chega, elas precisam encontrar eu e você prontos, dispostos a alcançar a vida delas e manifestar o amor de Deus. Amém? Isso é influência. No nosso dia a dia. Né? E vamos falar do mesmo tipo de influência no seu local de trabalho. Se a gente for lá e fizer uma enquete com o teu chefe, você vai ser uma bênção ou você vai ser mais do mesmo lá dentro da empresa? É forte, é pesado, mas a gente precisa refletir sobre essas coisas. Se você é um cristão e você entra no local, você tem que ser diferente naquele local. O seu chefe precisa olhar para você e falar, quem é esse cidadão que está aqui na minha empresa? Porque depois que ele chega, a atmosfera transforma. Você tem orado pelo seu posto de trabalho, pela sua empresa, pelo seu chefe? Ore por ele. Nós estamos tendo ao longo dessas últimas semanas aula de submissão e autoridade. Está muito ligado a isso, a essa influência do cristão. Se você está submisso a alguém, ore por essa pessoa. Existem postos de autoridade dados por Deus. Ele pode até ser ruim, mas a posição dele faz com que você seja submisso a ele. Amém? Isso é influência. Então agora eu quero te colocar em movimento. Então a gente já sabe o que a gente precisa fazer, amém? Mas por que eu vou fazer? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. Então vamos lá, vamos entender. Eu já sei, mas eu preciso fazer por quê? Se a gente não entende o porquê, muitas vezes a gente não vai fazer. A gente vai receber a palavra e vai falar, eu preciso fazer. Tá, mas eu preciso fazer por quê? Porque se eu não tiver um forte porquê, eu não vou fazer. Eu vou largar e vou abandonar. Então a primeira, além de estar escrito na palavra, né? A primeira é, você é um justo. A palavra do Senhor nos diz em Tiago a seguinte coisa, ó. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Tem versículo que a gente gostaria que não tivesse na Bíblia, né? Mas infelizmente está. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você sabe, você precisa agir, você precisa fazer. Se arrependa, pegue a cruz, pega a sua ferramenta, pega o arado e não volta mais para trás. Então você é um justo, amém? Diz para mim, você, aí você fala para você, né? Eu sou um justo. Você é um justo. Em Atos diz assim, ó, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Como eu disse, hoje é noite de cura. Então aquilo que a gente não sabia, a gente vai se arrepender. E agora a gente vai transformar essa nação. Amém? Segundo motivo que você deve dar frutos a partir da mesa. Você foi chamado para dar frutos. Você sabia disso? Você tem consciência disso? Que Jesus morreu na cruz, te deu toda a autoridade, você precisa frutificar? E só aqui daria uma pregação. E é forte, Brasil. Que a palavra diz que aquele que não dá fruto, o Pai corta. Mas vamos lá. Em Efésios 5:8 diz assim, ó.
Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. João 15,4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Não basta chegar, você precisa permanecer até o final. E o permanecer é o crescimento cristão, é o processo. Chegar talvez seja a parte mais fácil. Porque como eu disse, muitas vezes a gente vem pela dor. Então não tem muita opção. Não tem mais opção, então eu vou aceitar esse chamado desse Deus maravilhoso que diz que vai transformar a minha vida. Mas permanecer é se submeter ao processo de crescimento. E crescer dói. Terceiro motivo, você é um bom depósito. Eu falei que a gente chegar num bom lugar, gente. Vocês são bons depósitos. A palavra diz assim acerca de você e de mim. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Eu já falei muitas vezes, mas vou falar de novo. Você precisa se encher tanto da palavra, que quando Satanás vier e te apertar, o que vai sair da tua boca é a palavra de Deus. O seu coração precisa estar cheio da palavra. Essa é a nossa única esperança. Porque senão, a hora que a adversidade vier, você vai falar, eu sabia que estava bom demais para ser verdade. E eu sabia que uma hora ia dar problema. Não, você precisa se encher. O seu coração precisa estar cheio da palavra. Que a hora que a adversidade vier, você vai se lembrar que você é triunfante. E que Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele venceu o mundo, amém? E nós também venceremos. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e principados. Amém? Eu comecei lendo o 1 Coríntios para vocês, que diz que todas as coisas devem ser discernidas espiritualmente. Quarto motivo, eu já falei sobre ele, agora eu quero trazer uma definição, porque ele é realmente poderoso, você precisa guardar isso no seu bom depósito. Que diz assim, o motivo é, você carrega um poder explosivo. Você acredita nisso? A palavra diz que isso é o dunamis de Deus. Dunamis é um poder explosivo do Espírito Santo que se manifesta em dons, curas, milagres, muitas conversões e um crescimento significativo na igreja. O que a gente viu em Atos era o poder dunamis de Deus manifestado. E esse poder está dentro de mim e de você. Eu vou perguntar para mim, tá? Será que eu não estou vendo tantas manifestações porque eu deixei de crer que eu carrego um poder dentro de mim? Agora você faz a mesma pergunta para você aí. Será que a gente tem desacreditado do Deus que fez tantos milagres e que continua fazendo, que Ele disse que é o mesmo, ontem, hoje e para sempre? Só que você é a mão que vai manifestar isso nessa terra. Você é a mão que vai impor na cabeça das pessoas e elas serão curadas. A igreja tem, de uma era para cá, ela tem ainda orado para que as pessoas sejam curadas. Mas a palavra não diz que você deve orar. A palavra diz que você deve impor a mão em autoridade. E isso depende de mim e de você. Se você não se convencer que você carrega um poder dunamis dentro de você, você vai entrar em lugares e eles não serão melhorados. Talvez o pior. Talvez na hora que você entre, piore a atmosfera. Em Atos 4,33 é revelado essa palavra. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. No grego, mega dunamis. Os apóstolos continuavam a testificar da ressurreição do Senhor Jesus e grande favor estava sobre eles. É com esse poder e graça vindo do Espírito que iremos expandir o reino de Deus através da mensagem do Evangelho.
Esse é o poder que está dentro de você. E você precisa sair daqui hoje, sabendo que você precisa ativar esse poder dentro de você. Amém? Então nós já sabemos, vamos caminhando, nós já sabemos o que fazer, nós já sabemos agora por que fazer. Então nós já temos um bom porquê, amém? Nós somos os que carregam essa mensagem. Agora eu quero falar com você como é que você vai colocar isso em ação. E como eu não confrontei nada até agora, eu vou fazer uma pergunta para te confrontar um pouquinho. Você quer aconselhar, discipular e influenciar as pessoas? Quem quer, levanta a mão. Beleza, agora eu vou te perguntar, você está disposto a se submeter a um aconselhamento, a um discipulado, a uma influência na sua vida? Porque se você não receber, você não tem nada para dar. Você só pode dar aquilo que está dentro de você. E nessa igreja nós temos um corpo pastoral sério, pronto e preparado. Né, Vazer? Abre a agenda aí, Luana. Pronto para alcançar a sua vida, para te aconselhar. Pastor Batista, Pastor Ana, estão todos com a agenda aberta, então podem fazer a marcação aqui com a Luana. Mas você precisa se submeter a aconselhamento. Você precisa receber de alguém sério, que está realmente comprometido em te confrontar, em te ensinar, em te aconselhar. Porque você só vai aprender se você se submeter. Nós vamos ver o segundo ponto, que são as disciplinas espirituais, que você precisa já estar com elas em dia, e a gente vai só relembrar, porque em nome de Jesus todos nós estamos. Mas você precisa se submeter a um aconselhamento. Você precisa abrir a sua vida para homens de Deus poderem tocar em alguns pontos. O aconselhamento, ele é fundamental. E se você olhar para a trajetória de Jesus, ele fazia isso com os próximos. Ele fazia isso com as pessoas. Segundo ponto, você precisa ser discipulado. Eu falei que discipular é caminhar junto. Então, a partir de hoje, encontre alguém que você enxerga Cristo nele e começa a se submeter a ele de vez por outra. Todo mundo gosta de tomar um café. Todo mundo gosta de ir para uma padaria. Todo mundo gosta de uma sorveteria. O irmão lá vai dar desconto para todo mundo, um cupom de desconto. Todo mundo gosta de estar nesses ambientes, né? Quem quiser beber uma água. Então, a gente vai ter muitos locais para a gente poder reunir. Mas o que você precisa ter a partir de hoje é intencionalidade. Não permita que você sente numa mesa e saia da mesma forma que você sentou. Impacte a vida das pessoas e seja impactado por aquilo que elas carregam. E seja realmente disposto a viver de forma intencional. Amém? Então você precisa se submeter a influências. Talvez algumas rodas de amizade que você ainda senta, não é mais para você estar lá. Mas você precisa avaliar se é você a influência daquela mesa. Porque Jesus, ele é tão maravilhoso que quando ele ora por nós, você sabia, né, que ele orou por nós na Bíblia. Quando ele ora, e em outras passagens, ele fala que ele não quer que nós saiamos do mundo. Mas ele quer que nós sejamos protegidos, para que a gente possa, aqui nesse mundo, impactar a vida das pessoas. Então, quando eu falo, cuidado com a mesa que você senta, se não está na hora de você sair, avalia primeiro se você já fez o seu papel lá dentro. Influencia a vida das pessoas, alcance a vida das pessoas, transforme a vida das pessoas. Amém? Então, primeiro, você deve se submeter. Segundo, você deve priorizar suas disciplinas espirituais. Vamos relembrar um pouquinho delas aqui e você dá um cheque. Eu trabalho com consultoria em segurança do trabalho, então o meu trabalho já há 10 anos é prevenir acidente. E dentro da minha área a gente trabalha muito com checklist. Ok? Todo mundo entende o conceito de checklist? E aqui é o nosso manual de instrução. Então aqui a gente tem que dar check todo dia aqui dentro. Eu preciso olhar aqui e falar, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Check, esse está ok. Eu preciso... não, esse aqui não, deixa em branco, eu vou fazer um plano de ação aqui. Nós precisamos viver de forma intencional. Então, dentro desse nosso check, nós vamos falar um pouquinho de disciplinas espirituais. Primeiro, vida de oração. Você está aí ainda? Cristão tem que ter vida de oração. A oração não é um monólogo, e a oração é uma necessidade para o cristão. Você precisa buscar orientação. E você até deve, porque a palavra é lícito isso, você deve pedir tudo aquilo que você quer. A palavra diz que nós devemos isso. Mas a maior parte da nossa oração não deve ser petição.
você deve buscar a Deus por comunhão. Vamos sempre olhar para o exemplo de Jesus. Jesus manifestava, eu gosto do que Miles Monroe disse, né? Jesus, ele manifestava em segundos o que ele levava horas em oração. Então, se você não se encher da palavra através de uma vida de oração, como é que você vai impactar o seu vizinho, a sua família, o irmão? Você precisa ter vida de oração, amém? Segundo, leitura da palavra. Você precisa ler a palavra. O crente tem que ler a palavra. Porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso, em toda circunstância ele vai trazer a palavra da nossa boca. Mas você tem que ser o bom tesouro. Porque se você não se enche da palavra, como é que você vai lembrar do versículo que você tem que falar? O Espírito Santo não passa cola. Ele não vai chegar e falar assim, fala isso aqui. Fala, mas tem isso na Bíblia? Tem. Não. Ele vai lembrar, ele vai trazer à memória versículos que já estão dentro de você. E eles serão armas na sua boca. A nossa arma espiritual está naquilo que a gente fala. Então você precisa ler a palavra. Diariamente. Você precisa se submeter à leitura da palavra. E trabalhar o cheque que eu falei. Eu leio, aí eu fico com vergonha, aí eu peço perdão, eu volto de novo. Ah, pai, vai dar tudo certo, nós vamos melhorar nessa área aí. E assim nós vamos evoluindo. Amém? Você precisa meditar na palavra. Não adianta ler a palavra e sair correndo, irmão. A palavra diz que nós devemos meditar. Meditar está ligado a ruminar. Então você precisa colocar aquilo para dentro, entender o que aquilo é, para que aquilo seja revelado dentro de você. Isso é o meditar. Não, porque eu vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia num dia só. Mas você precisa meditar. Então, de pouquinho em pouquinho, todo dia, você lê um pouquinho e você vai meditar naquilo que está escrito, para que aquilo se torne uma verdade revelada dentro de você. Amém? Jejum. Um ponto. Jejum não é para transformar Deus. Jejum é para transformar você e eu. Somos nós que somos transformados através da prática do jejum. É um check que não está marcado na minha vida, mas em nome de Jesus a gente vai mudar essa circunstância. Mas o jejum, ele é importante porque ele mortifica a nossa carne. Ele nos traz discernimento espiritual. Ele nos traz habilidades espirituais que só virão através desse ato de sacrifício. Não é um sacrifício para alcançar alguma coisa, mas é subjugar a própria carne, para que você tenha controle sobre ela. Teve um exemplo que foi contado essa semana para a gente, né? Então é assim, quando você está de dieta, você morre de fome, de querer comer as coisas. Mas se você simplesmente precisa fazer um exame de sangue, você não morre. Você fica 12 horas sem comer e vai fazer o exame de sangue. Mas por que quando você declara que é jejum, todas as opressões do Satanás vêm sobre a sua vida? Porque nós estamos lutando contra coisas espirituais. Então a prática do jejum vai trazer essa força para nós. E como a professora disse, persiste. Porque Satanás vai ver que ele não vai te alcançar e vai desistir de você. Mas ele vai voltar no dia seguinte para te tentar de novo. Amém? Jejum. Terceiro, adoração. Nós somos seres espirituais que devemos adorar a Deus. Nós precisamos parar com o conceito de que eu vou a Deus só para pedir. A palavra diz que Ele já nos deu. Você já recebeu. Você só precisa trazer isso à existência. E talvez seja somente persistência. Aguarde o tempo de Deus. Essa palavra de mesa, Deus falou comigo há 2 anos atrás. Ele falou para mim, mais mesas, menos cadeiras. Essa foi a palavra que veio sobre a minha vida. Mais mesas, menos cadeira. Eu falei, mais mesas, menos cadeira? Mas eu não entendia nada. Mas eu guardei aquilo no bom depósito. E hoje eu vejo começar a manifestar coisas que estão ligadas à mesa. É esse poder de influência sobre a vida das pessoas. Então é você com menos, no meu caso, com menos cadeiras, mas é ao redor da mesa. Tendo comunhão, tendo influência, entrando e conectando no coração das pessoas. Então nós precisamos adorar a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus em todo o tempo. E sabe que Ele já cuida de você e já cuidou de todas as coisas. Então agora cuida do propósito dele sobre a sua vida. Comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de mim e de você, amém? E Ele quer ter comunhão com você. Comunhão é a seguinte definição. Eu adoro uma definição, quer ver?
Comunhão, conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências e valores. Comunhão, compartilhar as mesmas crenças, ideias, tendências e valores. E é isso que o Espírito Santo quer ter com você. Ele quer ter um poder de influência sobre a tua vida para vocês comungarem das mesmas coisas. Como que eu vou manifestar o reino ou a vontade de Deus se eu não sei qual é a vontade de Deus manifesta sobre a minha vida? Então, busque comunhão com o Espírito Santo. Como? Orando em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Você receberá revelações do céu específicas para a tua vida. Direções de Deus para a tua vida, para o teu chamado, para o teu ministério. E o último, envolvimento com a sua igreja local. Não tem como você viver uma vida cristã plena e saudável se você não se envolver com a igreja. Durante a pandemia, eu tive algumas crises existenciais cristãs. Eu acho que algumas pessoas passam por isso ao longo da trajetória cristã. Como tudo fechou e ninguém podia mais estar na igreja, qual foi o pensamento? Então, não precisa da igreja. Pensamento demoníaco, irmão. Nós precisamos da comunhão dos santos na casa do Senhor. Existem coisas, unções que só são liberadas aqui dentro. Aqui é onde o ferro com o ferro se afia. Aqui é onde eu te ensino e você me ensina. E juntos nós impactamos lá fora. Lembra do exemplo que eu dei? De que aqui é um quartel-general? E todo quartel-general tem uma enfermaria. Então nós entramos aqui, nós somos tratados, curados, resolvidos, empoderados e voltamos lá fora. Para resgatar aqueles que ficaram. Então você não pode ser um desigrejado. Se você conhece um desigrejado, conecte ele a uma igreja, em nome de Jesus. Porque ele pode estar indo para um caminho de perdição. A tecnologia nos ajuda, nos aproxima, mas ela não substitui o poder da igreja local na vida das pessoas. Amém? E para fechar, eu anotei 3 coisas que gostaria de compartilhar com vocês. A igreja, ela é um lugar de pessoas imperfeitas, vivendo processos e buscando serem iguais a Cristo. Isso é o que nós somos, pessoas imperfeitas, mas buscando crescimento, buscando ser melhor a cada dia. Quem quiser abraçar os valores do reino, precisa abrir o coração para o outro. Viver em comunhão com Deus e com o próximo, deve dividir e carregar os fardos um dos outros. Isso é ser igreja. Você precisa carregar o fardo de alguém. Esse é o nosso papel enquanto cristãos. Nós carregamos os fardos um dos outros. E eu sempre vou bater nessa tecla com você. Para de olhar menos para o seu umbigo e olha mais para o umbigo dos outros. Tem uma frase que carrega a minha vida e eu vou compartilhar de novo com vocês, até vocês pegarem. Que diz assim: alguns vão dormir menos para que outros possam dormir melhor. Olha e sinta a dor do teu próximo, porque o que você carrega transforma a realidade dele. Amém? Com grande temor eu encerro dizendo que tudo que falamos hoje não é sobre você querer ou não querer fazer. Aqui não é uma questão de opinião ou uma questão de escolha. Aqui é uma questão de omissão. Se você não fizer o que a palavra diz que você tem que fazer, as pessoas não serão alcançadas por aquilo que você carrega. E existem pessoas que estão designadas a serem alcançadas pela sua vida. Lá onde você vive, lá onde você estuda, lá onde você trabalha. E se você se omitir, essas pessoas não serão alcançadas. Então, entrem em movimento. Absorvam tudo um pouco do que eu falei hoje. Faz aquele check. Vê aonde você precisa melhorar. E avance como igreja e como reino. Amém? Tenha tempo para as pessoas, visite pessoas, caminhe com pessoas e se importe com as pessoas que cruzarem o seu caminho. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Louvor. Que eu já falei demais. Curva sua cabeça.
Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por momentos como esse, Pai, que são saúde para nós, Pai, que nos transformam, que nos motivam e que nos levam a exercer o reino de uma forma profunda e tremenda. Pai, minha oração sobre os meus irmãos é que eles sejam alcançados pela Tua palavra e que eles verdadeiramente, Pai, entrem em movimento em prol do reino. Que os Teus dons se manifestem sobre a vida deles, que chamados sejam despertos e destravados, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um, Senhor, e Tu tem cuidado deles. Transforma os corações, para que eles entendam o real propósito de exercerem a influência sobre a vida das pessoas, sobre o reino. Pai, eu agradeço por essa igreja, pela nossa liderança e por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Nós temos sido transformados, dia após dia, curados, e temos sido empoderados, Senhor, para alcançar essa cidade que o Senhor tem nos dado como missão. Obrigado, Senhor, pela cidade de São José dos Campos. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que serão alcançadas pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fui. Aleluia. Tudo bom, gente? Eu acho que essas palavras, tudo aquilo que o André trouxe aqui essa noite, ele é um compilado da vida dele, né? Talvez você não conheça o André, talvez você não tenha o entendimento ou a visão de tudo aquilo que ele ensinou essa noite aqui. Mas é um compilado da vida dele, né? Eu conheço o André já há um bom tempo e eu sei da dificuldade dele subir aqui para compartilhar tudo isso que você ouviu. Parece fácil, parece que é tudo arrumadinho, encaixadinho, né? Mas eu sei que para ele isso é algo extremamente difícil. E você percebe da unção quando ele ensina, né? Porque a maneira que ele faz, né, tudo organizado, bonitinho, arrumadinho, isso é divino sobre a vida dele, né? E se nós realmente entendemos aquilo que foi dito, a importância de nós nos doarmos uns aos outros, de acompanharmos uns aos outros, de estendermos a mão ao outro, de praticar a palavra em todas essas áreas, todos esses pontos, não é simplesmente, amado, a gente querer ocupar uma posição. Não se trata de posição. Você viu que em nenhum momento ele falou sobre posição. Ele falou em respeito de nós nos doarmos uns aos outros. E talvez o cristianismo ele tem realmente perdido um pouco disso, né? Nós estamos preocupados com outras coisas, a vida tem nos levado para outras coisas, mas o cristianismo nada mais é do que você se importar com o outro. Não haveria razão de existir uma igreja, ter pastoreio, promover o desenvolvimento da vida das pessoas, se a gente não pudesse em todo momento estar socorrendo pessoas. Talvez você entrou aqui, eu entrei um dia na igreja, como ele disse, debaixo de uma dor, e eu suportei os processos, eu entendi, suportei os processos, e hoje eu vivo um momento de ajudar outras pessoas. E isso deve ser com todo mundo. Isso faz parte da vida cristã de todo mundo, né? Um em algumas áreas, outro em outras áreas, mas isso vai fazer parte da vida cristã de todo mundo. Uns aqui em cima, outros em outros locais. E se a gente não tiver esse olhar, esse foco, né? A gente vai fazer com que a vida cristã se torne simplesmente cadeiras ocupadas por pessoas e não vai existir realmente essa conexão, né? Que é tão desejada por alguns, que muitos também se escondem, né? Não querem, evitam. Fato é que para que a gente possa crescer, se desenvolver e multiplicar essa palavra, a gente vai ter que de alguma forma passar por esses processos, se submeter às pessoas,
para que depois a gente possa alcançar a vida de outras pessoas. Isso faz parte da caminhada cristã. E eu sei que o ensino sobre esse assunto, ele não promove, ele não tem tanta empolgação. Porque quando fala que nós é quem temos que gastar energia para que nós possamos melhorar e para que depois nós possamos alcançar a vida de outras pessoas, isso não gera ibope. O que gera ibope é dizer que você vai prosperar, que você vai ter aquilo que você deseja. E lógico que Deus, como Ele mesmo disse, Deus já fez todas as coisas para que nós pudéssemos desfrutar. Mas vamos pensar em ajudar as pessoas, vamos pensar em tocar as pessoas, vamos pensar em usar daquilo que Deus confiou a nós para que as pessoas possam desfrutar, para que as pessoas se alimentem dos frutos, né? Eu acho que esse deve ser o pensamento do cristão, de não somente ser beneficiado, mas pensar em beneficiar as pessoas. Aliás, esse é o princípio da vida cristã como um todo. Olha para a vida de Jesus, a gente vai entender isso, né? Em algum dado momento, os discípulos estavam preocupados em querer saber quem era maior. E Jesus, que quer saber quem é maior, serve. Simples, serve, né? Serve com aquilo que Deus colocou sobre sua vida. Cresça, amadureça, passe pelos processos, avance dentro daquilo que Deus tem para você. Não fique parado no mesmo lugar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo também. Então, guarde esse culto no coração. Saiba que o que ele falou aqui é processo da vida dele. Ele não contou uma história bonita, ou ele não contou algo que ele foi procurar num livro. Ele contou a vida dele aqui. Ele falou dos processos que ele viveu, para que ele pudesse estar aqui ministrando para você. Tenha absoluta certeza, não é fácil para ele estar aqui. Hoje ele já venceu muita coisa, já rompeu muita coisa. E eu sei que vocês vão desfrutar da unção que está sobre a vida dele ainda muito mais. Quer desfrutar do que ele falou aqui? Chama ele para tomar um café. Cappuccino, ele gosta de cappuccino. Chama ele para tomar um café. Você vai desfrutar da unção que está sobre a vida dele. Maravilhoso. Conversa, vai te aconselhar, vai te mostrar caminhos. Estou mentindo, Luana? Não estou mentindo. Faça isso. Você vai ver o quanto algumas pessoas já fizeram isso aqui. Algumas pessoas já fizeram isso. E é interessante, porque as pessoas que fizeram isso, quando conversaram comigo, falaram: pastor, conversei com o André. Meu Deus, como foi maravilhoso. As unções, elas estão disponíveis. Assim como ele tem essa, você também tem uma unção sobre sua vida. E que deve ser dividida com outras pessoas. Então, faça isso. Amém? Você aprendeu alguma coisa essa noite? Glória a Deus. Muito bom. Eu estou feliz mesmo, contente de ver nosso crescimento. Isso faz parte do nosso crescimento. Amém? Senta um pouquinho. Eu quero te dar a oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre dízimos de ofertas e a gente já vai embora, tá bom? Abra a palavra comigo no livro de Mateus, no capítulo 23. Mateus 23. Mateus 23. Você achou? Achou, filho de Deus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aqui você vê que está sendo dito sobre um público específico. Ele está falando com os escribas, os fariseus e os hipócritas. São três classes bem interessantes,
Fala sobre pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que estudavam a palavra, pessoas que ensinavam a palavra. Conheciam a palavra, ok? Eles tinham conhecimento, um panorama de toda a palavra, eles ensinavam a palavra, ok? E aqui Jesus, ele fala com essas três classes, pessoas, os escribas, os fariseus e os hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Veja que essas pessoas, elas dizimavam, elas entregavam os dízimos, faziam isso, e aí Jesus chama a atenção dela. Olha só, vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo, olha, façam, continuem entregando os dízimos, continuem fazendo da mesma maneira que vocês estão fazendo, mas tem um detalhe, não esqueçam das coisas que são mais importantes. E ele exemplifica aqui a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus mostra que nós devemos ser fiéis em todos os princípios. Dízimos faz parte do princípio da vida do crente, daquele que conhece a palavra. E nós não devemos negligenciar a nossa vida de fé. Nós não devemos negligenciar todos os outros preceitos da lei, ou da nova aliança, ou da palavra, para que nós possamos também desfrutar de todas as promessas que Deus tem para nós. Cumprimos todos os princípios, não negligenciamos nenhum deles. Nós nos alinhamos àquilo que a palavra diz. Nós nos atentamos àquilo que a palavra diz. Somos ensinados constantemente a respeito desses princípios. Somos exortados constantemente a respeito desses princípios. E nós devemos cumprir todos. Não somente conhecer ou saber que existe, mas colocar em prática. E aqui Jesus fala a respeito com pessoas que eram conhecedoras, né, desses princípios, que nós não devemos fazer um e negligenciar o outro. Então que façamos e cumpramos todos os princípios, porque todos nós já temos conhecimento suficiente da palavra. O que nós precisamos é praticá-lo. Amém? Tudo aquilo que o André falou hoje aqui, eu garanto que você já ouviu em algum determinado momento. Eu garanto que você, de alguma forma, já foi ensinado sobre tudo aquilo que ele foi dito aqui. Talvez o que falte para nós é a prática. Então, que nós não sejamos pegos não praticando princípios conhecidos, porque nós não vamos ter a desculpa depois de dizer que nós não sabíamos. Amém? Dizime, oferte, faça a sua parte, porque Deus é fiel sobre as nossas vidas. Amém? Você pode fazer através dos envelopes, o casal vai poder entregar para vocês. Você pode fazer através do envelope, você pode fazer através da maquininha de débito lá atrás, você pode fazer através do Pix, que é o CNPJ, ou o QR Code, você pode fazer através das transferências bancárias. Tem várias formas aí para você fazer. Somente não deixe de cumprir um princípio que você sabe que deve ser cumprido. Amém? Se você estiver pronto, ou se você estiver fazendo, fique em paz. Eu só quero orar para que você possa trazer o seu envelope, para que você possa fazer aí através do meio eletrônico. Senhor, obrigado, Pai. Eu oro no nome do Senhor Jesus, Pai, por todo o dízimo que é entregue nesta igreja, Pai amado. Eu oro pela multiplicação, Pai, sobre a vida de todos aqueles que têm sido fiel em dízimos e ofertas, Pai amado. Nós não estamos negligenciando a Tua palavra, Pai. Pelo contrário, Senhor, nós conhecemos a Tua palavra e nos mantemos fiéis, Pai, entregando os dízimos e as ofertas na Tua igreja, Pai amado. Não é peso para o Seu povo, Pai. Pelo contrário, isso traz alegria ao nosso coração, Senhor, porque os dízimos e as ofertas alcançam ao Senhor, Pai amado. Não fazemos isso, Pai, para que nós
simplesmente queremos aparecer ou possamos aparecer diante das pessoas, Pai amado. Fazemos com sinceridade no nosso coração, Senhor, sabendo que o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Obrigado pelo nosso crescimento financeiro, Pai, não vai faltar sobre nós. Obrigado sobre todas as nossas contas pagas, Pai amado. Obrigado pelo crescimento, Senhor, financeiro que vai chegar sobre nós, Pai. Nós temos desfrutado, Pai, de abundância nessa área, Pai. Nós temos desfrutado, Pai amado, de um tempo de crescimento nas nossas finanças, Pai. E eu sei que se a igreja cresce, é porque o seu povo está crescendo, Pai amado. O seu povo está sendo fiel, o seu povo está mantendo a fidelidade, entregando os dízimos e as ofertas, Pai. E eu oro para que nós possamos nos manter fiéis, Pai, entregando dízimos e as ofertas na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você for fazer por meio dos envelopes, você pode trazer. Se você já fez pelo meio eletrônico, está tudo certo. Glória a Deus.